Oi, pessoal. Hello. Vamos conectar a Teacher Fê. Hi there. How are you? Hello, fine and you? Very good. Very good. Good to have you here. It's my pleasure. Hi, Tati. Hi, Elisa. Elisa, Hi, Lee. Hi, Pam. fun. Everybody. Hello, everyone. Vamos só dar um minutinho aí para o pessoal conectar. Uhum. E aí a gente já começa. Um dia de muitas aulas hoje, né, Fê? Nossa, dia cheio. Graças Segunda a e Deus. quarta são bem cheios. É verdade, é verdade. Mas é As bom, crianças. né? Oh, com certeza, com certeza. Vamos lá. A Pan, adorei maquiadas. É a rainha da maquiagem é a Pan. A Pan tem que fazer um tutorial. O próximo a gente vai fazer a live como se maquiar para as lives com a Pan. Sim. Em inglês ainda. In English, in English. É, a Carol, com a Rosa Calu aí também conectada. Sapatilhas lindas a Carol tem. Sim, eu tenho, sigo ela no Instagram. É, então. A Carol tem umas sapatilhas lindas. Vamos ver. A Pan ferrou. Não, não ferrou, não. A Cássia. Hi, Cássia. How are Cássia. you? Tati. Vamos ver, já deu 8h18. I like the idea of the makeup. Me too. I like Uhum. it. But your turn next time, ok? Então vamos lá, gente. Bom, o objetivo hoje de mais uma live aqui é a gente compartilhar um pouco do que a gente está vivendo, dos desafios que a gente está vivendo nesse momento de necessidade de trabalhar online. Uhum. E quando só nos restou a opção de trabalhar online, então o que a gente faz, o que a gente tem feito diariamente, desde o primeiro dia lá em março, para que os nossos alunos continuassem tendo toda a qualidade das aulas. Claro que a gente precisou passar por adaptação, isso não estava no nosso planejamento pedagógico inicial, no começo desse ano, mas para ninguém, para nenhum teacher, para nenhum professor, para nenhum coordenador, estava prevendo isso daí, mas de repente aconteceu e a gente tem que entender que houve uma mudança na maneira que a gente estuda, na maneira que a gente se relaciona, na maneira que a gente trabalha. Hi, coordinator! E nessa maneira que a gente trabalha. Então, hoje eu convidei a Fê. A Fê já está com a gente há muitos anos, né? E ela faz um trabalho muito legal com tanto com as crianças quanto com os adultos. Mas com as crianças, na verdade, a gente tem um desafio a mais, né? Que é não só a gente ensinar o idioma, mas também conseguir manter a concentração, manter o foco. Então, a Fê tem Uhum. tido um resultado muito positivo com os alunos dela, e dentro de todo o nosso grupo de alunos, a Fê que tem os alunos de menor idade, né? Assim, os mais novinhos estão com ela, Sim, e 4 aninhos, né? 4, 5, 7 aninhos, né? Os grupinhos dos Uhum. pequenos estão com a Fê e ela está fazendo um trabalho brilhante, então por isso que eu convidei hoje a Fê para vir aqui compartilhar, porque a gente sabe que tem muitos pais, até eu como mãe também, claro que a gente se preocupa e se pergunta como que isso está acontecendo, como que isso está impactando, porque eu sou muito defensora do ensino de idiomas, não só pelo fato de que o idioma, a criança depois lá na frente vai ser fluente em inglês, mas porque o idioma, aprender um novo idioma, proporciona para a criança alguns desenvolvimento cognitivo que não é proporcionado por outras matérias. Então, ele é importante nisso. Mas, muitas vezes, o pai de criança pequena, principalmente quem não é da área e quem não fala inglês, tem uma cobrança, uma autocobrança, fala assim, meu filho não está aprendendo, meu filho não está aproveitando, eu não vejo meu filho falando inglês. Claro que o falar inglês é um conjunto de coisas que faz o aluno chegar ao ponto de fato, se desenvolver.
mas isso é uma parte. Mas, principalmente, antes a gente falar um idioma, a gente aprende esse idioma passivamente. A gente recebe esse conhecimento e a criança está incorporando. E como fazer a criança absorver esse conteúdo à distância, né? Então, aqui hoje a Fê vai falar um pouquinho, ela tem bastante experiência com isso, né? Como que está sendo essa experiência, Fê, de atender as crianças para essas aulas online? Você acha que houve alguma queda de aproveitamento? Ou as crianças têm essa capacidade de se adaptar a essa nova realidade e absorver isso de uma boa maneira? Como que é? Olha, foi um desafio bem grande. Eu já estou acostumada a dar aula para adultos, né, via Skype, isso já há muitos anos. Então, para mim, não foi o problema adaptar para o online, quando teve o estouro da pandemia. Mas a questão das crianças pegou, porque eu não tinha experiência no online com as crianças, né? Então, foi toda uma adaptação de uma hora para outra, muito rápida, mas que no final foi muito positiva e elas absorveram o conteúdo da mesma forma que seria no presencial. A gente teve que fazer adaptações, lógico, né? Mas o material, a gente conseguiu passar esse material para a forma digital e, lógico, acrescentar coisas para esse novo mundo, né? Então, por exemplo, eu vou dar uma aula temática para aquilo que elas estão vivendo no momento, aquilo que faça sentido para elas. É a mesma coisa quando você começa a fazer inglês, você tem um objetivo, ou para viagem, ou para negócios. Para criança, geralmente é o quê? É Disney. Ah, por que você está fazendo inglês? Porque eu quero viajar para Disney. Então, como fazer a criança criar essa vontade de estudar inglês estando em casa sem poder viajar? Foi um desafio, mas a gente tentou e conseguiu adaptar todo o material, então elas não ficavam somente paradas assistindo eu falar, porque não dá, com criança a gente tem que trabalhar de forma lúdica, né? E para chamar atenção, tem que realmente se desdobrar. Então eu fazia elas levantarem no meio da aula, buscar algum utensílio na casa delas, alguma cor específica, né? Ah, vai buscar alguma coisa rosa no seu quarto, ou vai buscar uma colher na cozinha, ou um item redondo, porque elas aprendem formas, cores, animais, então elas foram criando posters de animais. Fora que o material, né, como eu já falei, deu para digitalizar todo ele. E tem uma questão de CDs também, que a gente consegue trabalhar com as músicas, os áudios. Então, isso foi normal. A gente teve o aproveitamento do material 100% e ainda conseguiu acrescentar outras coisas. Então, até festa junina eu fiz com elas de forma online. Então, a gente fez algumas brincadeiras em inglês envolvendo números, né? Por exemplo, pescaria. Quantos peixes tem ali na imagem? Então, deu para envolver números, cores, formas, tudo que elas aprenderam. How many, How né? many? Ensinar a Uhum. gramática, né? Colocar a gramática realmente em prática ali na aplicação, né? Sim. Legal, E elas legal. adoraram. O feedback foi muito positivo, né? Até a Pan tá colocando aqui que Uhum. elas amam as aulas. A Pan recebe feedback das mães, principalmente, né? Hum. E é essa questão, justamente, né? E aí a gente se pergunta, qual é? Porque tem muitas famílias, às vezes, pensando, falam assim, olha, como o inglês não é obrigatório, eu vou pensar em postergar, meu filho volta a fazer inglês depois, nesse momento eu vou parar. Mas qual a importância, na sua visão, de manter essas aulas, mesmo nesse momento que a gente só pode dar aulas à distância? A gente sabe que as crianças precisam dessa socialização, esse contato, Uhum. elas têm essa energia, mas Uhum. qual a importância de manter essas aulas mesmo nesse período? Então, eu acho que quanto mais cedo começar o ensino de um idioma, melhor, né? Porque depois a criança vai crescendo, vai virando adolescente, adulto e vai chegando os problemas, o trabalho, então acaba, se a criança não teve o contato, né, com o idioma, quando ela chega nessa fase, ela pode ter algum trauma e falar, não, um bloqueio, eu não vou conseguir aprender. E, na verdade, não dá para dizer que vai ter bloqueio nenhum. Ela vai conseguir se desenvolver sem problema nenhum, mas ela
pode colocar isso na cabeça quando ela estiver mais velha. Então, quando ela é criança, é melhor ainda, porque a gente tem que criar o ambiente já desde pequeno e ensinar, como eu falei, de forma lúdica, né, para a criança, porque não dá, muitas não são alfabetizadas ainda, já peguei muitas crianças que não sabiam ler nem escrever, então a gente tem que adaptar o material para elas, elas pegam muito de ouvido, mas criar sempre um contexto para que elas entendam por que que elas estão aprendendo aquele idioma. Então, se elas vão fazer uma viagem, ó, você vai aprender por isso, você vai conseguir comprar o que você quer nessa viagem, pedir um doce. Tem que criar esse tipo de clima para fazer sentido para a criança. Exatamente. E como você acha que as famílias, às vezes os pais que falam inglês talvez tenham uma facilidade um pouco maior para envolver a criança nesse mundo, porque talvez já seja diariamente ali em contato com o idioma. Mas principalmente para os pais que não falam o idioma ainda, Uhum, como envolver, porque às vezes o adulto que não fala inglês ainda, ele traz esse bloqueio, né? Eu não conheço uhum, ninguém, até hoje, tenho 25 anos de experiência, você com 17, eu não conheço ninguém que não queira ter aprendido inglês. Não, eu não quero aprender inglês. Todo mundo já quis, todo mundo já tentou. sim, Muitos, infelizmente, não conseguiram. Então, às vezes, acabam, por N motivos, tá? Mas aí acabam trazendo esse bloqueio. E às vezes, por se exato. acharem que não são capazes de aprender inglês, desejam muito que o filho não passe por aquilo. Então, Uhum, coloca uma expectativa na criança para a criança aprender inglês rápido. Só que existe um processo por trás disso, né? A criança ela vai sim, aprender. Eu acho que a grande vantagem a gente vê que as crianças aprendem sem questionar. Quanto mais velho você vai ficando, mais você questiona por que, que a regra gramatical da língua inglesa é diferente da língua portuguesa. Por que, que em sim. português eu falo a cadeira branca, em inglês eu falo white chair. Por que, que Uhum, a gente inventa, por que, que a gente inverte isso? Enquanto que a criança não uhum. questiona. A Não, criança simplesmente aceita, né? E a sim. criança, aquele ambiente lúdico que a gente cria para a criança e vai conversando e vai incorporando, né? Uhum, O vocabulário, a estrutura gramatical ali. Às vezes, o pai não consegue perceber. É isso que eu já tinha falado um pouco lá atrás, né? Lá no comecinho da uhum. live. E aí, meu filho não está aprendendo inglês. E nesse momento, Fê, como que está sendo o feedback dos pais, das famílias, das crianças que estão fazendo dentro desse programa? Como que está sendo? Bom, eu tenho contato direto com os pais, né, através dos grupos de WhatsApp para comunicar das aulas, enfim. E muitos deles assistem às aulas com as crianças. Muitos. Então, eles acompanham todo o aprendizado delas e eu acredito que eles se surpreenderam. Porque enquanto elas estão na escola, eles veem o que elas aprendem quando eles questionam, vez ou outra, de casa, né? Mas vendo aula por aula, eu acho que eles se surpreenderam de forma positiva. Porque Legal. eles viram como que o conteúdo é transmitido e como elas absorvem, como que é o processo, que é diferente de um adulto e de um adolescente, né? É uma forma mais lúdica, mas eles com certeza perceberam ali dentro das aulas como que foi e viram de fato o desenvolvimento delas. Então, a importância da presença dos pais é muito importante dentro, principalmente dessa questão online, até para manter o foco da criança, né? Porque a gente sabe que no online ela acaba, às vezes, dispersando de vez em quando. Então, o pai junto ali ajudou demais, não só no comportamento da criança, mas para ele ver também o quanto que o filho absorveu do conteúdo. Legal, isso é verdade. Isso é uma coisa muito positiva. A gente já ficando mais perto, a gente percebe isso. Assim, e é natural, a criança, quando nós como teachers, né, a gente vai colocando o ritmo de falar inglês com a criança aceita bem, né? Às vezes um Uhum, temor que os pais têm com relação nossa, mas a aula vai ser 100% em inglês, e meu filho não vai entender que há esse receio. A criança ela não tem esse bloqueio. A criança é. não oferece essa resistência. Então é muito Uhum, gostoso trabalhar com criança pequena, já trabalho com criança dessa faixa etária há muitos anos, e a criança não oferece essa resistência, né, Fê? Você pode conversar uhum, 100% da aula em inglês,
Uhum, que a criança vai aceitando. Ela vai ficar assim, nas primeiras aulas, ela vai olhar um pouquinho assim, torto. uhum, Depois ela pode não falar, mas ela entende o comando. E eu sempre falo isso para os sim. pais. O fato da criança entender o comando significa que ela está codificando aquela mensagem. Ela pode não Uhum, conseguir falar, mas quando eu falo para a criança, open your books on page 5 and get your uhum, pencil case, ela entende. Ela não oferece a uhum, resistência. Ela pode não conseguir falar. Eu vou pegar meu lápis. Mas ela entendeu. Se você falou get your pencil case, seu estojo, e você falou uhum. isso para a criança foi lá e pegou o estojo, ela codificou. Então ela está aprendendo. Sim, e é importante desde a primeira aula, desde o primeiro dia, já deixar claro que os materiais, né, o que a gente costuma utilizar no dia a dia com as crianças, a gente só vai falar em inglês. Então a Sim, gente já avisa para elas isso. E elas já vão associando. exatamente. A aula de inglês em inglês, né? Sim. Não há problema, a gente coloca isso dentro dos nossos treinamentos de professores, não há problema a gente usar o português, eventualmente, porque é uma língua que a gente tem em comum. Mas não há problema em forçar 100% da aula em inglês, se a criança estiver reagindo bem. E praticamente 100% das crianças reagem bem. Elas não Uhum. oferecem, né, esse tipo de Não tem objeção. resistência. Não, de maneira alguma. Elas se divertem até, né? É, elas gostam E bastante. E aulas temáticas também ajudam muito, né? Então, por exemplo, quando tem Halloween, quando tem qualquer situação temática, né? A gente introduz ali na aula, elas já aprendem também de uma forma divertida e elas pegam muito rápido. legal, legal. E, é o que você mencionou também, os pais conseguirem perceber um pouco melhor, né? Que às vezes o pai só Uhum, deixa a criança na escola ou ele não entra na aula, ele deixa, fica esperando na recepção, não participa uhum, da aula e agora com o ensino à distância tem percebido agora, tem conseguido perceber essas diferenças. Mas, na sua uhum, opinião, tem o aproveitamento, você falou que de maneira nenhuma foi impactado, né? As crianças estão uhum. adaptadas, porque a gente também teve um material que a gente conseguiu adaptar para o online. As crianças Sim. têm material em casa, mas também tem todo o recurso digital dos materiais que a Uhum. gente usa. Mas o que depois que isso passar e que a gente puder voltar às aulas presenciais, o que você acha que vai ser de positivo do uso da tecnologia para as crianças depois em sala de aula? Nossa, tudo, né? Porque elas aprenderam uma nova tecnologia através das aulas online. Então, hoje em dia, se bobear, uma criança até me ensina como mexer no programa. Que É, nem ontem eu fui dar aula para uma criança e ela foi me ensinando como que eu tinha que mexer naquele programa que eu não sabia. E elas sabem, elas vão aprendendo os comandos em inglês desses programas. Por quê? Porque agora a pandemia está forçando elas terem esse contato. Então elas opa, estão mexendo nos botões ali e muitos comandos são em inglês. Então, com certeza, isso vai ser também uma coisa bem positiva, né? uhum. Aqui exatamente, o uso da tecnologia foi incorporado, faz parte do dia a dia, não Uhum, adianta a gente brigar contra isso. É, é, existe muita discussão com relação ao uso de tela por crianças pequenas, e eu também, como mãe, eu me coloco nessa situação, né? Que tem uhum, que haver uma ponderação ali entre o virtual e o presencial, mas nesse uhum, momento que só o virtual nos resta, para quem trabalha com educação, o que eu percebo, por exemplo. Aqui, por exemplo, o meu celular ele fica todo em inglês. Isso é uma dica para quem é pai, para quem é mãe, e o meu celular é uhum, 100% em inglês. Eu já uso isso, faz parte da minha rotina. E eu já percebi os meus dois filhos, um de 4 um de 9 anos, eles conversam em inglês com a Siri no iPhone, pedindo para jogar um uhum. jogo. Então eu já peguei eles, né, sem estarem próximos de mim, conversando, ativando a Siri para conversar e dando os comandos em inglês, né? Sim, Então, isso é interessante. Quando eles me fazem uma pergunta, mamãe, como que é tal coisa? Eu falo, pergunta para Siri. Aí ele sabe que a Siri só fala inglês. Como que eu vou fazer essa pergunta para Siri? Então eu já vou uhum, e eu não preciso ensinar gramática no sentido. Hoje eles me perguntaram durante o dia se tomate era fruta ou vegetal. Eu falei, vocês vão perguntar para Siri. E como que eu faço essa pergunta? Eu ensinei, mas eu não precisei explicar. Is tomato a exato. fruit or a vegetable? A with vem na frente porque é o verbo to be, inverte. Não precisei ensinar nada disso. Eu só Sim. simplesmente falei, repete a frase e pergunta para Siri. E eles perguntaram,
né? E é aquela questão do ensino invertido, né, que a gente vai trabalhar muito agora, que é Uhum. criar no aluno a curiosidade de pesquisar o que o professor lança na aula. É, é. Então, ele que vai desenvolver a pesquisa para trazer para a aula aquele conteúdo. Então, eu acho que o Uhum. online ajudou muito nessa questão também. Sim, sim, exatamente. Vai criando essa autonomia, essa independência das crianças, sem esperarem simplesmente de uma Sim. maneira. A gente já rolou uma discussão entre nós, professores, né, com o Renato, Uhum. o coordenador, com relação ao que é o comportamento do aluno para o comportamento do estudante. O aluno é uma postura mais passiva, esperando receber o Uhum. conhecimento. O estudante é aquele que vai buscar a informação para consolidar e construir o conhecimento. Então, Sim. é uma mudança nesse perfil. A gente fala que os nossos estudantes estão sendo trabalhar desde pequeno, desde os pequenininhos, os 3, 4 aninhos, estão sendo preparados para essa postura de buscarem essa informação, Uhum. até porque o material também ele faz parte do dia a dia das crianças, né? Os temas propostos ali no Sim. material são do universo desses alunos, desses estudantes, e a gente pode, Uhum. de fato, ir aprofundando isso de uma maneira muito tranquila. Né, de uma maneira Uhum. lúdica, tranquila, sem o peso que um adulto tem quando começa a aprender inglês, um adulto iniciante de inglês, que fala, Uhum. nossa, eu preciso aprender inglês para ontem, eu já perdi muito tempo na minha vida. Aí aquela Por pressão pressão, né? acaba até atrasando, às vezes, o processo de aprendizagem, mas a criança não sente isso, Não né? tem bloqueio nenhum. Exato, Então, quanto exatamente. mais cedo inicia, melhor, né? Uhum, exatamente, exatamente. Pronúncia vai ficando, obviamente, ela está bem trabalhada, a criança não tem. Uhum. Fisiologicamente mesmo a criança consegue absorver isso. Agora eu queria ver se alguém Uhum. tem alguma pergunta, se a Fê quer falar mais alguma coisa. É um assunto que daria para a gente ficar muitas horas aqui conversando, Sim. com Porque as certeza. crianças nos surpreendem muito, viu? Nossa, principalmente agora que eu no online, toda essa adaptação que a gente está tendo, né? Elas me surpreenderam demais. E foi de forma positiva. Que bom. Elas foram bem produtivas na questão tanto para pegar a tecnologia quanto para se interessar em aprender o idioma mesmo. Legal, legal. Any questions, people? Perguntem. Ask Eu vi que tem aluno questions, meu que entrou aí. né? Com relação a como fazer, dicas, né? Ou alguma dúvida, tem quem tem filho pequeno em casa, como trabalhar isso daí. É importante ressaltar também que os nossos grupos são pequenos, né, Fê? A gente não trabalha com Uhum. grupos muito grandes e sempre focado na questão de desenvolver a conversação. A aula, Sim, a gente não ela fica é no livro. exatamente, não é fazer livro, né? A aula ela é Uhum. justamente para a gente promover atividades, né? Estimular atividades que a criança precisa do professor ou de outros alunos. Uhum. Mas o que é necessariamente fazer o livro, que tem algumas atividades no livro de atividades, no workbook. É, dicas de como nunca deixar a aula chata para as Aula crianças, a chata Fran pra criança. colocou. Ah, uma coisa que a Fê tem feito Bom. muito são conta dos fundos que você faz. Ah, sim, então a gente troca os fundos, né, do Zoom, no caso, quando eu utilizo a plataforma Zoom para dar aula, e eu vou trocando de acordo com o tema. Então, teve um dia que eu ensinei clima, né, o tempo para as crianças. Então, eu fui pegando um clima ensolarado, com chuva, e fui colocando atrás de mim, e fui questionando elas, né? What's the weather like? Aí elas foram falando, it's sunny, it's foggy. Então, elas vão também interagindo e elas ficam loucas para colocar o mesmo fundo, querem aprender. Aí eu vou já ensinando para elas em inglês os comandos também, já acabo aprendendo tudo. É isso E aí. festa junina, que nem eu falei que eu fiz com as crianças, eu acabei colocando um tema por trás de festa junina. A gente fez até pescaria, até aquelas bandeirinhas, a gente foi colorindo, né? Eu abri um programa de colorir, elas foram me falando as cores que elas queriam em inglês e eu fui colorindo as bandeirinhas com elas. Então tem que se virar nos 30, né? Com o que a gente tem, que é um material muito rico, né? Online, é só ter criatividade. E até aula com dobradura em inglês dá para fazer. Então a gente dá os comandos de fazer dobraduras em inglês e no final elas saem com alguma coisa concreta mesmo na mão, né? Nesse
momento que elas não podem interagir assim, entre si, elas criam algo, aquilo é muito válido também. É verdade. O Renato colocou aí agora também que a criança e a teacher Hum, fazem um letramento digital e bilíngue juntos. Exatamente isso, sim. né? A questão dessa questão bilíngue. A gente vai tratar, a gente vai ter uma live que a gente vai tratar do ensino bilíngue também, daqui a alguns dias Uhum, aí. É, mas exatamente isso, né? Incorporando isso para o dia a dia. Porque o sim. inglês, ele tem que ser incorporado no dia a dia da criança. Eu sou de uma época, 25 anos atrás, quando eu comecei a dar aula de inglês, eu comecei dando aula para crianças de educação infantil, é, era justamente o inglês, as aulas de inglês eram só vocabulário. Então, às vezes, a própria professora não falava inglês fluente e ela tinha uma noção muito básica do que era, então ensinava na aulinha de inglês, que era uma vez por semana, ensinava colors. Então, hoje é colors. Então, a professora pegava lá qualquer coisa e ensinava blue, red, yellow, green e por aí vai. E aí eu já tinha essa ideia. Falei, cara, não, o inglês não é aprender só vocabulários isolados, né? A gente vai aprender, a criança vai aprender a conversar. E assim que a gente aprende naturalmente, a abordagem comunicativa é isso, né? A gente aprender naturalmente como a gente aprende nosso idioma. Então, quando a criança Sim. tem pais que perguntam, com quantos anos meu filho pode começar a aprender inglês? Havia até pouco, ainda há, tá? Mas havia um receio, uma preocupação dos pais de a idade mínima para o meu filho começar a aprender um novo idioma é X anos. Eu não sei com base em que se tirava essa idade. Mas, na verdade, a idade mínima é do dia que nasce. Né? A que Sim. pensa na nossa realidade no Brasil, o Brasil é um país monolíngue, né? Um país de dimensão continental e que a língua oficial é a língua portuguesa. Mas pensa em países europeus, que são pequenos e que às vezes no mesmo país, na mesma região, se tem 2 ou 3 línguas diferentes sendo faladas. E às vezes tem pai e mãe de origens diferentes, de línguas maternas Uhum, diferentes. Então conversam com essa criança dentro de casa em 2 idiomas. E isso não há problema nenhum, né? Isso não exato. Sim. prejudica. Não há esse impedimento. Seu filho pode nascer hoje e você começar a conversar inglês com ele, né? Exato. Então, isso é muito possível e graças a Deus está havendo essa mudança já há alguns anos, mas a gente ainda tem um longo caminho a trilhar com o ensino, porque a criança precisa aprender normalmente, assistir um desenho em inglês, Uhum, ouvir uma música em inglês, conversar em inglês e não ter a chavinha, só vou conversar em inglês na minha aula de inglês, né? Então, falou que exato. essa é a nossa missão, tornar esse país Uhum. aqui, essa nação bilíngue, né? Ajudar as crianças a entenderem de uma maneira tranquila, sem criar esses bloqueios que quando se chega à idade adulta, muitas vezes pelos adultos terem estudado por muitos anos e não falarem fluentemente, acham que inglês é difícil, inglês é chato e que não serve para aprender inglês. Mas, assim, Uhum. talvez isso daí tenha vindo mal trabalhado ao longo de muitos anos. E é a nossa proposta com Uhum. as crianças, né? Minha aluna acabou de falar, Suzane, falou que era chato associar com a É, rotina o inglês. Agora não, né? Porque a gente reformulou essa questão do ensino. Não é mais aquela coisa livro, professor e aluno. Não. A gente tenta colocar num contexto ali do que o aluno vive, né? Adaptar para a realidade do aluno para que ele assimile melhor, né, o conteúdo. sim, sim, exatamente isso, né? Eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida aqui para tratar. Não, ninguém? Ou falem agora, ou calem-se para sempre. Fê, você quer fazer mais alguma colocação? Então, eu quero dizer que assim, para os pais que querem deixar para matricular os alunos numa escola, num curso de inglês depois da quarentena, porque acha que só o presencial é que resolve, que é o melhor, não. Quanto antes iniciar, melhor. Porque assim, quanto mais cedo não deixar o aluno ter esse bloqueio com um idioma, seja o inglês ou qualquer outro idioma que ele vá aprender, melhor. Porque quando chega na fase adulta, com os problemas e com tudo, né, que vai surgindo, acaba dificultando. E às vezes muitos deixam para lá esse sonho e depois se arrependem, né? Quando chega na melhor idade, fala, poxa, eu devia ter estudado e não estudei. Então, assim, não só para a questão
de trabalho, né? Que é lógico que é uma coisa, um fator importante também. Mas para questão pessoal, de viagens, para se comunicar com as pessoas, fazer amizades, é importante aprender o idioma. Então, quanto Exatamente. mais cedo, melhor, né? Uhum. Eu acho que deviam aproveitar essa situação da pandemia e aprender um novo idioma mesmo, porque tem mais tempo em casa, tem como se dedicar mais, né? Então, assim, eu aprendi o inglês, eu trabalho na área, mas eu estou aprendendo um outro idioma. Aproveitei agora essa oportunidade para fazer outro idioma também. É, Uma é. coisa que eu queria há muito tempo e eu comecei agora, por quê? Falei, não, eu tenho que aproveitar, né, de alguma forma e deixar o meu tempo mais produtivo. Então, é uma coisa também que nem pessoal, né, que eu sempre quis aprender esse idioma e é válido. É muito, vai ser muito importante. Exatamente. E aí você colocou uma coisa bacana, né? Falou de aprender um novo idioma agora que você começou a estudar, né? Também Uhum. italiano, né, Fê? Que você está estudando, começando a estudar, Italiano. precisa começar também. Isso é um fato, tá? É importante Uhum. estimular as crianças a aprenderem um novo idioma agora, porque uma vez que você aprende a aprender um idioma, você aprende qualquer outro idioma muito mais fácil. Então, sei lá, se a criança Sim. vai levar 5 anos para aprender inglês, quando ela for estudar espanhol, ela vai levar menos tempo. Quando ela for estudar francês, vai ser menos tempo ainda, e alemão, porque você Uhum. aprende a aprender. Quando você tem mais de um idioma é, é, aprendido na sua cabeça, incorporado, né, a sua vida, a sua personalidade, os outros idiomas você aprende, porque você não faz alguns tipos de questionamento que aquela pessoa que não fala nenhum outro idioma começa a fazer e se questionar, Uhum. né? Então, aprender a Fica aprender, mais você fácil. percebe que fica muito mais fácil. Então, Sim. mas sempre é tempo. Eu vi que aqui a Priscila colocou que se arrependeu de não ter dado valor, mas sempre é tempo, viu, Pri? Você consegue É minha aprender. aluninha ela, Pri. Muito bem. Então, assim, sempre é tempo de aprender um novo idioma, né? De recuperar esse tempo com um trabalho bem feito, né? Na Sim. próxima semana a gente vai ter uma outra live também. Vou avisar aqui, depois a gente vai soltar o flyer. Vai ser na segunda-feira. Eu não lembro se é às 19h30 ou às 20 horas, depois vocês vão ver. Mas é sobre certificados internacionais. Muitas pessoas questionam e falam assim, ah, preciso tirar o TOEFL, que é o mais famoso, mas não sei se vocês sabem, mas o TOEFL ele não é um certificado internacional, tá? A gente vai falar sobre TOEFL e certificados internacionais. Então, na próxima segunda-feira, a gente vai conversar com uma parceira nossa, que é dos certificados de Cambridge, que a Countdown é aplicadora, centro aplicador de exames, né? Então, na próxima segunda teremos isso daí. E eu não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, estamos abertas aqui a perguntas. Algo mais? A Priscila que colocou o certificado na próxima segunda, então, tá, Pri? A gente vai falar sobre isso. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês. Fê, thank you very much. You're Tem, welcome. tem feito um trabalho brilhante aí. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, chamem a gente aqui no privado. A gente vai responder, vai ajudar. Mas a dica é essa, a mensagem é essa. Não deixar para depois. Pode fazer agora, Uhum. tá? A criança ela vai aprender, ela vai aproveitar e não vai ser tempo perdido, né? Para a criança tudo é válido. A criança aceita muito bem essas mudanças. A criança ela é mais é, 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 aberta a essas coisas. Uhum. É Ok? isso aí. Bye, Ok. guys. Thank you for being here. Bye, Fê. Bye, everybody. Bye bye. See you. See you.